Companheiros e companheiras, hoje nós vamos trabalhar a questão da laicidade numa questão que tem sido bastante debatida nas últimas semanas, que é a questão da laicidade do Estado e a questão da assistência religiosa no sistema prisional brasileiro. Bom, em primeiro lugar, está havendo uma questão extremamente delicada na assistência religiosa àquelas pessoas que estão no sistema penitenciário cumprindo suas penas. Ora, a pastoral carcerária da Igreja Católica fez uma denúncia ao governo brasileiro dizendo que encontrava grandes dificuldades de prestar assistência religiosa àquelas pessoas que estavam privadas da liberdade. Inclusive que havia embaraços muito sérios em relação a algo que é um sacramento, né? Que é a confissão. A confissão ela é exclusivamente do mundo cristão, das religiões cristãs, como a Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Anglicana, né? E algumas denominações da Igreja Evangélica. A confissão é um dado importantíssimo. A justiça brasileira, a ordem jurídica brasileira, ela tem algo que é extremamente importante no que diz respeito à confissão. Que os sacerdotes, eles estão isentos de dizer em juízo aquilo que foi confessado. Ora, pode ser o que for, um homicídio, um furto, qualquer coisa que venha a interferir, né, enquanto prova para aquela pessoa que está sendo acusada. Ora, isso nasce da relação do Brasil, no caso da Igreja Católica, com o Vaticano, né? Porque o Brasil tem um tratado com a Santa Sé, que é o Estado do Vaticano, onde está sediado o Vaticano, um acordo sobre estatuto jurídico da Igreja, que foi promulgado pelo Decreto 7.107, de 11 de fevereiro de 2010. Este acordo estabelece as relações entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, reconhecendo a personalidade jurídica da Igreja Católica e as instituições eclesiásticas, bem como garantindo o exercício público de suas atividades religiosas no Brasil. Além disso, o Tratado Internacional entre o Brasil e a Santa Sé também reafirma a importância do ensino religioso, da liberdade religiosa e da diversidade cultural do país, respeitando a pluralidade confessional e a forma integral da pessoa. Esses tratados internacionais demonstram a cooperação e o respeito mútuo entre o Brasil e a Santa Sé, garantindo a aplicação do Código de Direito Canônico no Brasil e a preservação das liberdades religiosas e culturais. Ora, isso sai do plano pura e simplesmente religioso e entra na esfera do direito internacional público, né? Porque é a relação entre dois estados, a Santa Sé e o Brasil. E como no Código Canônico contempla a confissão, é evidentemente que o Código Canônico são as normas que regem a vida religiosa dos católicos. Portanto, esta confissão, que é feita ao sacerdote, ao padre ou ao bispo, esse sacerdote, uma vez intimado para comparecer em juízo, para depor, ele pode se eximir de estar dizendo aquilo que lhe foi confessado, né? Isso, juridicamente, só cabe
as religiões que têm na confissão um dos seus fundamentos. Não é o caso das demais religiões. E isso, a jurisprudência tem sido muito clara nesse sentido. As religiões de matriz africana não, o budismo não, o judaísmo não. Então, essas demais religiões, elas não têm esta prerrogativa e essa garantia da confissão. A confissão é algo histórico, né? Ela começa desde da Antiguidade, atravessa a Idade Média, enfim. E a Igreja Católica sempre protagonizou a confissão como um dos seus elementos importantes. Não vou entrar aqui na questão do que a confissão representou para a Igreja Católica no período da Idade Média, porque, na verdade, essa fala preta de hoje ela não é uma fala preta de história das religiões, muito menos de antropologia das religiões ou de sociologia das religiões. Não, é para colocar um aspecto jurídico-constitucional que se chama laïcidade do Estado e em que medida essa laïcidade ela atinge, né, aquelas pessoas que estão custodiadas, né, que estão em cumprimento de uma privação de liberdade, uma privação de liberdade processual, uma prisão preventiva, ou coisa parecida, ou uma privação de liberdade por uma condenação, né? Enfim, seja lá por qual motivo for, aquelas pessoas estão ali em privação da sua liberdade. Olha, o que é importante destacar nisso? Importante destacar é que a laicidade ela toma todas as esferas daquilo que se diz Estado. Tanto faz o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Então, como o sistema prisional ele é parte integrante do Estado, né? E essas regras, elas têm regras que partem desde o Ministério da Justiça, e, enfim, e é por conta de uma resolução do Ministério da Justiça que me motivou a fazer essa fala preta de hoje. Olha, existe algo que é extremamente delicado no Estado laico, um Estado não confessional, é o chamado proselitismo. O que é proselitismo? Proselitismo é aquele trabalho que o religioso faz para convencer uma determinada pessoa a se converter na sua religião. Isso se dá das formas mais sutis, desde as formas mais assintosas, desde as formas mais assim, até mesmo assediosas, neste sentido, né? E às vezes até muito no âmbito das religiões cristãs a questão da evangelização, né? Todos nós sabemos que no passado esse trabalho de evangelização ele não foi um trabalho tão pacífico e tão tranquilo, né? Aqueles que se recusavam à evangelização, muitos foram povos originários, foram até, vamos dizer assim, exterminados em função desta recusa a esta evangelização. E foram até, durante muito tempo, tratados pela Igreja Católica de povo sem alma, né? E em relação à população afro-brasileira, em relação aos escravos e até mesmo aos recém-libertos, a questão da demonização das suas religiões, né? E até, de uma certa forma, até uma certa criminalização, né, dessas manifestações religiosas, até mesmo por conta de tipos penais que tinham uma direção, como o curandeirismo e uma série de coisas, porque todo mundo sabia que isso estava voltado às práticas das religiões de matriz africana, né? Então, o que é importante nisto? O importante nisto tudo é que o proselitismo ele é algo extremamente, vamos dizer assim, complicado para aquelas pessoas que estão presas. Porque vocês vejam bem, se alguém
nas primeiras horas da manhã, bate a porta da sua casa, né? Numa prática proselitista, de conversão, dessas coisas todas, você está no seu espaço de liberdade. Você pura e simplesmente você pode dizer, não, essa não é minha religião, eu sou um ateu, eu sou um agnóstico, eu sou um budista, eu sou um candomblessista, um umbandista, eu sou judeu, enfim, a pessoa tem esse espaço de dizer não. Agora, quando a pessoa está confinada, quando a pessoa está encarcerada, este proselitismo, ele ganha uma outra dimensão. Ele ganha uma dimensão de uma invasão da própria privacidade, da própria intimidade da pessoa, que, embora esteja encarcerada, nesse aspecto, no aspecto da sua liberdade de pensamento, na sua liberdade das suas convicções religiosas, elas não estão afastadas. Ele está cumprindo uma pena privativa de liberdade, mas todas os seus direitos fundamentais, dentro dos 73 incisos do artigo 5º da Constituição, praticamente todos eles ali estão intocáveis. Alguns com certas restrições, algumas certas limitações, mas, enfim, mas todos com um certo grau de razoabilidade, de ponderabilidade, porque ali não representa a perda da dignidade da pessoa, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. A ratio, né, da privação de liberdade seria privar a pessoa da liberdade para uma posterior ressocialização. Isso tudo fica muito num discurso que, na prática, as coisas não são bem assim. Elas são completamente diferentes, né? Então, esta medida do Ministério da Justiça, no sentido de dar limites ao proselitismo religioso, gerou uma certa reação da bancada evangélica no Congresso Nacional, dizendo que aquilo ali era um atentado à liberdade religiosa. Não é um atentado à liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela não é só a prática entre os sacerdotes daquelas religiões. A liberdade religiosa, ela é inclusive aos próprios fiéis. Eu tenho, dentro da minha liberdade religiosa, né, o direito de não ser, vamos dizer assim, tentar me convencer de me converter numa outra religião. Bom, tem alguns aspectos que são importantes, que eu acho que isso fica um pouco meio solto, e as pessoas acabam não conseguindo estabelecer uma diferença, mas essa liberdade religiosa, ela tanto é uma liberdade religiosa no sentido de garantir a você a escolha da religião que você bem deseja, né, professar, quanto àqueles que não têm religião, que é o caso dos ateus e o caso dos agnósticos. Importante estabelecer a distinção entre um e outro, porque no caso do ateísmo a ideia e o pensamento da inexistência de deuses. Eu digo deuses porque nem todas as religiões são monoteístas. Então, por isso que a gente tem que falar no sentido de deuses, né? Tanto sendo monoteísta quanto não, ou politeísta. E o caso dos agnósticos são aqueles que não acreditam porque não há prova da existência de Deus ou de deuses. Essa é a diferença. Defende que não existe, e o outro, que é o caso do agnóstico, ele sustenta que não há prova da existência. Essa é a diferença. Mas todos os dois estão no âmbito da liberdade de pensamento. Porque, mal ou bem, né, as opções religiosas, elas passam por uma liberdade de pensamento. Porque nós somos seres racionais. As nossas decisões são decisões racionais, embora a gente saiba que tenha a necessidade de uma transcendência em razão de superar as limitações da imanência. Então, enfim, toda essa discussão ela é necessária para que a gente entenda que para boa parte das pessoas a religião ela exerce um papel importante nas suas vidas, e elas não podem ser privadas desse direito, mesmo que estejam em privação
de liberdade. Né? Então isso é importante, porque não se pode fazer do sistema penitenciário, aí eu volto à laicidade do Estado, que aquilo ali seja uma forma de driblar a laicidade. Então não tem como você driblar a laicidade. O Estado, ele é laico. Ele é laico. Agora, a Constituição de 1824 ainda é a primeira Constituição brasileira, ela era confessional. O constitucionalismo brasileiro só deixou de ter o Estado como Estado confessional a partir da República, com a Constituição de 1891. Aí, a partir dali, houve a separação da Igreja e do Estado. Essa confessionalidade, essa laicidade, ela existe até mesmo em outros países, no direito comparado. Por exemplo, na França, o Estado é laico. É laico até pelo próprio fato da Revolução Francesa, né, de ter sido uma revolução burguesa baseada na ruptura da burguesia com o clero, né, e a nobreza. Então, ela, por princípio e até mesmo por princípios, né, de revolucionários, aquele Estado ele é laico, não precisa nem estar no texto constitucional. Né? Já a Constituição, por exemplo, italiana, ela não fala em momento algum que o Estado é laico. Mas a jurisprudência da Corte Constitucional italiana, ela entende que o Estado é laico. E, por conta disso, em nenhuma repartição pública, seja ela qual for, dentro do Estado italiano, pode haver qualquer referência a símbolos religiosos. Como, por exemplo, aqui entre nós é muito comum, você entra no tribunal do júri e você vê um crucifixo, você entra na sala de audiência, você vê um crucifixo, você vê referências ao cristianismo. Lá, a laicidade do Estado não permite que tenha esse tipo de coisa, porque isso gera constrangimentos e afeta a própria liberdade religiosa daquele que está ali, ou como testemunha, ou como réu, ou como autor, seja lá o que for, né? Ou até mesmo o advogado, né? O membro do Ministério Público, todos que estão ali, todos os atores que estão ali, eles podem, de uma certa maneira, se sentirem, vamos dizer assim, não contemplados, né, na sua fé, tendo algo simbólico dizendo que aquela decisão será, né, inspirada e baseada naquele símbolo. Eu digo o símbolo da cruz, como poderia dizer qualquer outro símbolo representativo, como a estrela de Davi, como símbolos islâmicos, seja lá o que for, né? Mas não pode haver esta referência. E nem nas unidades de votação na Itália. Porque vocês vejam bem, na Itália o partido cristão ele é muito forte. Então, se numa sala eleitoral, se num departamento eleitoral tem alguma referência ao cristianismo, isso significa que aquilo é uma espécie de uma propaganda, né, de um Estado laico, né, em defesa de candidatos que sejam daquela confissão religiosa. Então isso é extremamente delicado. Em vários países as coisas são bem... Essa laicidade ela é levada com muita rigor, com muita exigência de que não se... em nenhum momento o Estado pode transparecer alguma opção de natureza religiosa. Em relação a esta questão de evangelização, ela é extremamente complicada nos dias atuais no Brasil. Porque, vejamos bem, o próprio legislativo existe uma bancada muito forte, de uma bancada evangélica, né, que quer trazer a sua pauta religiosa, a sua pauta de costumes, né, para a realidade brasileira, que é multicultural, que tem uma diversidade religiosa enorme, embora a Igreja Católica, né, o catolicismo seja majoritário, né, mas, enfim, há uma disputa até mesmo entre as chamadas religiões cristãs e a demonização de outras religiões, como as religiões de cultos de matriz africana, que são associadas ao mal, e isso aí é a própria lei 7.716 de 91, com a atualização agora de 2023, ela já coloca o racismo religioso como crime imprescritível e inafiançável.
E eu sou um daqueles defensores que, mesmo que um sacerdote, que mesmo que seja um padre, que seja um pastor, né, que venha a criar este tipo de demonização, ele estará sujeito, sim, à lei CAO, à lei antirracismo. Porque não é possível o sujeito fazer uma homilia racista, não é possível o sujeito fazer uma pregação racista, demonizando uma religião cuja maioria dos seus adeptos são pessoas, são afro-brasileiros, na sua grande maioria. Né? Então tudo isso é extremamente delicado. Nós estamos atravessando um momento extremamente delicado, onde as tensões estão enormes. Elas são enormes. Né? E essas coisas é preciso que se tenha cuidado, porque um dos piores momentos da história da humanidade foram as chamadas Guerras Santas, né? Protagonizadas por todas as religiões que estavam em conflito umas com as outras. As tragédias, os grandes genocídios, todos foram, né, em nome de Deus. Todos foram que cada um se sentia o filho de Deus e o outro o não filho de Deus. Né? Então tudo isso a gente sabe que gera esse tipo de conflito, esse tipo de coisa, e macula até mesmo a própria Constituição no seu preâmbulo, quando diz que a sociedade brasileira é uma sociedade baseada na diversidade, na pluralidade e na convivência baseada na tolerância. Então, vejamos, o artigo 24 da Lei de Contravenções, da Lei de Execuções Penais, ele já fala sobre a assistência religiosa no sistema penitenciário, dentre outras assistências. Né? Temos também uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, já de 2011, também disciplinando a matéria. Temos também a Lei 9.982, de 14 de julho de 2000, que foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que, mais uma vez, ratifica a assistência religiosa em entidades hospitalares públicas e privadas, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. Eu até estendo isso, porque o legislador ele não contemplou, mas as casas onde adolescentes infratores estão cumprindo medidas socioeducativas de internação. Nesses espaços também a assistência religiosa, se fosse o caso, também teria que chegar até a esses meninos. Teria que chegar lá também, porque eles também estão privados da sua liberdade. Né? Então, eu sou um dos defensores de que esta liberdade e essa assistência, por mais que se queira trazer regras, ela está dentro de um espaço do Estado laico. Né? Enfim, é muito difícil você imaginar que religiosos cheguem ali sem nenhuma intenção de proselitismo nem de evangelização. É muitíssimo pouco provável. Né? Seria vamos dizer assim, arquitetonicamente quase que inviável, porque precisaria de ter vários espaços, né, para que as pessoas pudessem colocar os seus púlpitos, colocar os seus lugares onde ali colocariam as suas imagens, né, fariam os seus cultos, as suas celebrações, né, enfim, nas mais variadas religiões, e isso tudo se torna algo extremamente complicado. Eu acho que essa assistência religiosa, eu acho que seria muito mais um direito do preso ele solicitar, né, a presença daquele sacerdote da qual pertence à sua religião.
e não estar sofrendo proselitismo. Eu acho que isso seria muito mais um direito em que ele poderia invocar: eu preciso de um padre, eu preciso de um pastor, eu estou precisando de uma assistência religiosa. Então nós não podemos confundir assistência religiosa com proselitismo religioso e muito menos com evangelização, porque senão assim a gente estaria excluindo as demais religiões, como o budismo, como o hinduísmo, como o próprio judaísmo, as religiões de matriz africana, de matriz... Enfim, estaríamos voltando a uma espécie, né, de cruzada, e isso é algo extremamente inimaginável numa sociedade e num país cuja Constituição tem como sua viga mestra a dignidade da pessoa humana. E essa liberdade religiosa, ela integra a dignidade da pessoa humana. Ou a liberdade religiosa, ou por simplesmente não ter crença, ser um ateu ou ser um agnóstico. Assim como no caso da obstrução daquelas pessoas que não servem, não prestam serviço militar, né? A objeção de consciência, que não prestam serviço militar, que não vão à guerra, por convicções ideológicas ou por convicções religiosas. Então, essas coisas, elas são extremamente importantes na vida da pessoa, porque ele traz conforto, ele traz tranquilidade, né? Ninguém pode impor, né, fé, e ninguém pode impor crença a ninguém, porque isso está dentro do âmbito da liberdade, do livre-arbítrio, da liberdade de pensamento, da liberdade de consciência, da liberdade de expressão. Então, é nesse campo que eu acho que isso é extremamente importante. Então, a minha posição é a posição assistência, sim, quando requerida, quando sugerida, como necessidade. Então, aí sim, mas não ficar transformando estabelecimentos prisionais ou hospitalares em espaços, né, de proselitismo religioso. Então, hoje foi essa a minha fala preta, e na próxima nós vamos falar sobre a questão da educação nas escolas, sobre a história geral da África e a educação antirracista. Muito obrigado.